Olá, seja bem-vindo ao CR News desta quarta-feira, 23 de julho. E olha, a Polícia Militar Ambiental apreendeu 95 quilos de tilápia no rio Tietê, entre Sabino e Sales, durante uma operação de combate à pesca predatória. A apreensão aconteceu nesta segunda-feira. 4 pessoas que praticavam a técnica ilegal conhecida como batida foram autuadas. A ação foi desencadeada após diversas denúncias sobre a recorrência da prática ilegal nas proximidades do condomínio Zacarias, em Sabino. No local foram encontradas 2 embarcações. 95 quilos de tilápia foram apreendidas, além de 2 motores, 2 embarcações, 2 carretas, uma bateria automotiva, 3.650 metros de rede também foram apreendidos. Os pescadores naturais da região de Araçatuba e reincidentes em crimes ambientais foram autuados administrativamente em R$ 7.800. Todo o material e o pescado foram apreendidos conforme determina a legislação. A vida é bem melhor para quem tem pai. Isso também vale para a sua empresa. Conheça nosso plano empresarial. Clica no link e fale com o nosso pessoal. Quem tem pai, tem tudo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. Você já ouviu falar da Associação Destemidas, fortalecendo mães, transformando vidas? É um movimento que acolhe mães e cuidadoras de crianças deficientes, com muito amor, escuta e capacitação, que foi idealizado então pela Andréia Alcântara Bertocchi, que é mãe e esposa típica, psicóloga em formação e a idealizadora então da associação, e também a Regina Ruete, que é a conselheira da associação, e elas desenvolvem um trabalho muito bonito lá, que inspiram mulheres, inspiram mães, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho então o trabalho delas, e saber então, começar com a Andréia, o que motivou a fundar a associação, como que nasceu esse projeto aí fortalecendo mães e transformando vidas. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Natália. Antes de mais nada, nós queríamos agradecer, Dona Regina, o espaço, agradecer a abertura, agradecer ao pessoal de casa também por estar dedicando aí esses minutos a nos ouvir. Quando a gente fala transformando vidas, vem uma coisa tão forte, A gente pega uma missão tão grande, mas foi essa missão, acho que trouxe muito sentido. Como você disse, eu sou mãe, esposa típica, e no decorrer do casamento, são 24 anos convivendo, então eu brinco, eu falo, eu sou a excelência por vivência. E eu comecei a passar por muitos processos de somatização. Sempre estava em desequilíbrio emocional, uma doença aqui e ali. E aí eu cheguei num momento crucial da vida. Aí era 2 opções, ou eu me entregava ou eu fazia alguma coisa, que é a famosa ressignificação. E aí eu tomei uma decisão, falei, poxa, eu olhei para trás e falei, não é só a Andréia que sofre. Então não se trata da Andréia, não se trata do Davi, não se trata do Danilo, se trata do todo. Se entregar não é opção. Não, cruzar os braços deixou de ser uma opção. E aí foi aonde nasceu dessa ação genuína mesmo, da minha vivência. E aí eu não tem como não falar de Deus, eu trago uma espiritualidade muito forte. Deus disse sim. E as coisas começaram a acontecer, começaram a vir pessoas de bem comum, como a Dona Regina aqui, que depois eu faço questão, quero muito que ela fale. Dona Regina é uma peça fundamental. Lá atrás, no início, teve também, que não tem como nós deixarmos. Eu falo que são processos, As pessoas vêm, ajudam, e depois elas vão seguindo vidas. E é justamente isso, é o semear. Então, lá atrás nós tivemos o professor, até então, que não vamos trazer o político, mas sim, como honra tudo que ele representou para a Associação Destemidas, que é o Gleison Begali. Nós tivemos a ajuda do Dr. Wagner, da Arcos. Nós tivemos também a ajuda do Dr. Brida, que hoje é o advogado que nos ajuda, que até depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. E aí a associação foi tomando vida, foi tomando forma. Que o intuito é justamente acolher a dor invisível que a sociedade não faz ideia. E nós estamos, Natália, num momento que nós estamos apunhalando uns aos outros, buscando culpados. Quando a grande verdade é que não tem culpados, nós estamos todos aprendendo. O Davi passou por 6 escolas, não tem culpa.
O que tem é, eu olho para o meu irmão, eu vejo a dor, então vamos tentar aprender junto. E a Associação Destemidas está vindo nessa contramão. Nós estamos enfrentando uma luta muito difícil, né? Não vamos usar a palavra difícil, trabalhosa. Está sendo muito trabalhoso, né, dona Regina? É. Mas desistir não vai ser opção em momento nenhum. Mas é justamente por essa dor invisível que a sociedade ainda não sabe. E que você descobriu e vem inspirando e ajudando tantas mulheres, né, mães atípicas, esposas atípicas, que muitas vezes acabam descobrindo na fase adulta, que é um pouco mais difícil, porque aí passou por toda uma vida sem entender o que estava acontecendo. Exatamente, foi o que aconteceu comigo, essa fase adulta. Laudos tardios, laudos com desinformações, enfim, essa é a nossa realidade. E eu queria que a dona Regina até falasse um pouco a respeito da... Eu acho que eu não conhecia essa dor, porque eu sempre fui muito envolvida assim, com os problemas da cidade. Eu acho assim que Brasília é tudo muito longe. Agora, a gente precisa fazer o que a gente ser ouvida na nossa cidade. Começar por aqui, porque daqui a gente pode ir para fora, porque eu acho que é muito complicado a gente ter acesso a coisas. Então, eu sempre tive muito envolvida com as questões da cidade. E essa dor eu não conhecia, porque eu conheci um ambiente diferente, que é aquela mãe que ela não tem apoio para deixar o seu filho e ela precisa sobreviver. Porque, infelizmente, a maior parte dos pais vão embora. Então, sobra essa mãe com uma criança atípica, que até outro dia a gente não sabia o que era. Hoje a gente fala neurodivergente, porque eles não são só autistas. Eles podem ser autistas, pode ter síndrome de Down, pode ter outras síndromes, porque normalmente a síndrome não vem uma só, ela vem 2 ou 3. E essa mãe, principalmente jovem, nós temos mãe criança lá de 18, 19 anos, elas não sabem o que fazer. E como elas vão dar conta da sobrevivência e do filho que não tem com quem deixar? Eles não têm apoio. A família não fica com uma pessoa desregulada. Hoje eu aprendi esse termo, mas uma avó, uma mãe, elas não ficam porque elas desregulam e elas ficam muito fora da normalidade. E a mãe muitas vezes precisa parar de trabalhar para ficar em casa e cuidar. Exatamente, Natália. Dos filhos. Foi essa dor que eu senti quando eu conversei com a Andréia. Eu falei, mas como é que faz? Não tem a escola que tem uma pessoa, um voluntário que tem que acompanhar? Então, a gente até tem algumas leis. Só que você sabe como que são as leis quando elas são aplicadas. É muito difícil você ter um voluntário capacitado para acompanhar uma criança desse tipo. Então, eu conheci essa dor, que eu não sabia. Eu achava que eu fazia o que eu podia dentro das minhas possibilidades. Eu fazia o que eu podia e não conhecia esse universo de mães que estão perdidas. Tem uma das nossas apoiadas que o menino era Down. E agora ela descobriu que ele não é só Down. Ele é autista e deve ter outras síndromes. Sim, aí. são as comorbidades, né? E ela não sabe o que fazer. Ela trabalha, não tem mãe solo, que a gente fala, né? Não tem rede de apoio. Não tem rede de apoio e ela precisa sobreviver e dar condição para o filho. Então, tem uma coisa assim, uma vez eu conversei com uma pessoa que ela falou, olha, se eu soubesse que o meu filho é autista aos 2, 3 anos, talvez hoje, com 18, ele não andasse na ponta dos pés. Talvez ele fosse tratado. Então, a gente quer levar essa informação para essas mães que elas não têm essa informação. E a questão da capacitação, porque como é que ela vai sobreviver? Então, nós estamos buscando, assim, na cidade, até conversei com várias outras autoridades, né, para pedir cursos de capacitação, alguma coisa que a mãe pudesse fazer em casa. Sim. Um trabalho, sei lá, um trabalho gráfico, um trabalho pela internet, alguma coisa que ela não pode largar, deixar de
acompanhar o filho. Então, a gente está buscando, né? Esse apoio, essa ajuda. Esse apoio e voluntárias também, que a gente está precisando, voluntárias e competências e pedindo. Pessoas que têm esse olhar, né, humanizado para essa associação, assim como a Regina teve esse olhar para conhecer, de acolher. São pessoas assim que vocês estão precisando, né? De pessoas que vêm ajudar. Porque assim, Natália, quando a gente fala da criança, e lembrando que a gente sempre frisa, nós temos outros movimentos em Catanduva, e são fortes, e assim, nós temos sim que agradecer a população, a gente tem que abraçar. Nós temos outros grupos de mães que são assim maravilhosos, buscam por leis, estão ali. Então eu falo assim, um faz aqui, o outro faz ali, a semente vai sendo germinada. A Destemidas, a gente cuida de quem cuida. Porque as nossas crianças, de uma certa forma, estão dentro de uma escola, tem alguns, né, não vamos citar, mas tem a defasagem, tem em todo lugar. Estamos nos adaptando. Mas tem acesso a uma terapia, e a mãe, e o cuidador, quem está cuidando? E a saúde emocional? A gente entra em colapso. E aí, muitas vezes, é o que a dona Regina falou, a ausência da rede de apoio. Então, a Destemidas vem ser também essa rede de apoio. Um desejo que nós tínhamos muito no nosso coração é que nós proporcionássemos, né, dona Regina, um momento só para elas, e nós conseguimos. Eu quero até usar esse espaço para agradecer esse anjo. Nós ganhamos, Natália, nesse sábado agora, as nossas mães acolhidas, que hoje nós temos 13 famílias acolhidas sobre os nossos cuidados, dentro das nossas possibilidades, que nós somos limitados, nós não temos o nosso espaço, nós não temos captação de renda, é todo mundo ali junto, se unindo, com brechó e a gente fazendo o que dá. Então, assim, nós estamos lutando com o que nós temos. E a gente tinha esse desejo de proporcionar esse momento para elas, para que elas pudessem, elas incluindo nós juntas, e as voluntárias, ter esse momento. E Deus enviou um anjo. Esse anjo fez questão de nos dar de presente. Vai ser o nosso primeiro encontro sábado, para que elas possam ir, elas, mulheres, conversar, sair, bater papo, sem ser falar dos problemas que a gente vive. Então, era de descontração. Descontração para a gente conversar, é um café da tarde. E eu estou muito feliz, já me emocionei, chorei muito. Então, anjo, eu sei que você vai assistir. Nosso muito obrigado de todo o coração. Eu só consigo desejar muitas bênçãos para você. Obrigada, Adriana. E aí, vai ser lá na Bambina, com o Adriano, que lindamente se prontificou. Não, eu vou montar o espaço, vou fazer, vai ser uma tarde maravilhosa. O Adriano é um ser humano maravilhoso. E aí, não, é aquela questão, quem cuida de quem cuida. Então, é isso que a Destemidas vem fazer. Só que aí nós começamos a encontrar uma lacuna maior. Porque depois, se você permitir até falar, nós temos conquistado coisas devagarzinho com as mães que está tendo resultado. Então, assim, isso nós precisamos replicar. E aí elas trouxeram a demanda, né, dona Regina, que elas querem capacitação. Perfeito. Então, assim, agora eu vou fazer literalmente chamamento, se você me permitir. Por favor, fica à vontade. Nós estamos aqui de coração aberto, sozinha, Andréia, dona Regina, nós não fazemos nada. Antes eu quero deixar assim, um agradecimento imenso aos nossos voluntários, são os nossos anjos. Elas sabem quem são, nós temos psicólogas. Hoje nós trabalhamos da seguinte forma, o projeto. Nós atendemos todas as sextas-feiras, lá na sede da Legião Mirim, então é o espaço ao lado, das 7 às 8h30. Nós conseguimos montar uma salinha bacana, ficou muito bonito, que nós conseguimos também com as mulheres, que é do Conselho da Mulher, elas nos ajudaram. Dona Regina também nos ajudou. Conseguimos televisão para as crianças, e então tem um espacinho para as crianças, para as mães irem deixar as crianças lá. Aí tem as pessoas também, os voluntários, os nossos anjos, que ficam ali com as crianças. O meu filho é um, meu marido é outro, a mãe, minha mãe, então a família toda está ali. E aí nós fazemos as rodas, que nós chamamos de roda de acolhimento. Ali a gente brinca, fala, ali a gente arranca a nossa máscara social da sociedade, ali a gente entra a mãe verdadeira, ali as nossas dores, as nossas mazelas. No começo eu tinha até preocupação, que eu falava, André, a gente tem que levar alguma pessoa muito competente para falar com essas mães. E aí nós percebemos, Natália, que a gente fazia a roda de conversa, mas elas estavam tão ávidas desse espaço que a gente não falava nada.
Só elas falavam. Só elas falavam. E aí elas despejavam a dor delas, sabe? E eu acredito nisso. Quando E o quanto fez bem para elas, Então, né? aí Sim. quando você tem uma dor assim, se você guarda só pra você, ela dói mais. Depois que você coloca pra fora e você fala, você vê que a outra tem aquela mesma dor, a outra tem, a outra tem. E aquilo lá aliviava um pouco o coração dela. Eu falei, Andréia, nós estamos no caminho certo. Só que eu achava que Elas nós querem ser ouvidas, né? Sim, então, eu falar. achava que nós íamos ser assim, 2, 3. Só que agora já são 18, né? É, Que são- estão isso, crescendo, né? isso. E estamos fazendo. Então, nós estamos precisando também fazer um tipo de organização, porque a gente está crescendo mais do que eu imaginava. E nós precisamos de ajuda. Exatamente. E aí fora, a roda do acolhimento, que eu falo que ali o milagre acontece, toda semana nós temos uma psicóloga de plantão. Então aquela mãe que nós vemos a necessidade maior, ela tem um acolhimento individual, porque nós não temos uma sala preparada, então é feito um acolhimento. E nós temos o apoio jurídico, que é o grande diferencial, que fica todo o nosso gratidão e reconhecimento ao Dr. Brida, que de forma totalmente gratuita, ele atende as nossas mães. Já conseguimos BPC, já conseguimos medicamento, tudo gratuito às nossas mães. Obrigada, doutor Brida. Você- É um grande parceiro. E aí também veio um contador. Então, assim, tem pessoas de bem, Natália. Eu falo assim, tem muita gente boa. Aí veio o contador, que é o André Franco, veio e falou, não, daqui a contabilidade eu cuido. Então, foi se criando uma Obrigada, rede. André. É verdade, um beijo, André. André da Máfia. Olha, e quantas pessoas, né, necessárias. Sim. E aí aproveita o espaço, faz o convite para quem está assistindo. Às vezes alguém pode ajudar de alguma maneira. Às vezes pensa que não, mas consegue ajudar. Né? Às vezes Exatamente. ouvindo e conhecendo um pouco mais da associação. Às vezes a pessoa tem uma competência e fala assim, puxa vida, né? Se você pudesse nos passar essa competência, compartilhar com essas mães uma competência, alguma coisa que você faz muito bem e que essas mães possam usar essa competência, essa habilidade para recurso financeiro, né? É isso que a gente está precisando, capacitar essas mães, porque amor e acolhimento nós já damos. Exatamente. Então você aí de casa que está nos ouvindo, se você tem alguma habilidade, nós precisamos sim fazer uma rotatividade maior com os nossos voluntários na área da psicologia. Nós precisamos, se você sabe bordar, se você sabe pintar, às vezes, né? sim, Pintura. pintar, Fazer se oficina. você tem habilidade com criança, para ficar com as nossas crianças são umas bênçãos, vocês vão se apaixonar. Nós precisamos, fora também, o apoio financeiro, porque nós oferecemos lanche, Natália. Então, toda sexta-feira nós deixamos um lanche para as mães, ali para elas beliscarem, e para as crianças. Então, assim, daquele momento que eles estão ali, a gente sempre oferece um lanche. Isso tudo tem custo. Para uma associação que não Sim. tem captação nenhuma, então, se às vezes alguma empresa queira nos ajudar, nós temos ata, tudo certo, toda a documentação, vai ser muito bem-vindo, porque realmente nós precisamos. E eu vou ser um pouquinho mais ousada. Fica à vontade. Nós somos acolhidos hoje lá pela Legião Mirim. Um beijo, Kila, Marcelo, de todo o coração nós agradecemos imensamente. Mas a gente tem aquele chamadinho no coração da salinha, que nós gostaríamos de ter uma salinha de atendimento para a área da psicologia, para que a mãe pudesse se sentir realmente segura. Aqui é o meu espaço seguro. Às vezes alguém aí que está ouvindo, que está assistindo, tem um espaço que possa nos ceder. A gente tem as despesas, a gente se compromete também. Se vocês tiverem para nos doar, porque tem tantas pessoas de bem ainda, né? Você sabe que do lado de cá está precisando, tem uma associação que está crescendo e que precisa da tua ajuda. Então, se teu coração está dizendo sim para esse momento aí, entre em contato, depois a Natália... Pode passar, inclusive, deixar o telefone. A Cauane também vai deixar escrito aqui embaixo. Vocês podem passar o número. Tá. Fica Então, à vontade. tá. O contato é o 17 99667 4459 e o Instagram é @Associação Destemidas, tudo junto. Aí é só entrar em contato lá que a gente vai estar acolhendo vocês. Então, população, tem muita coisa para fazer, nós precisamos de vocês. Sozinhos nós não vamos conseguir nada. A gente só começou a sementinha. Mas nós temos profissionais muito bons ali, viu, Natália? Profissionais muito bons. E eu costumo falar que conhecimento, quando a gente adquire, não é nosso. Nós temos que partilhar. Exatamente. Eu, lá atrás, me deparei com uma realidade que eu não conhecia. O que eu fui fazer? Fui estudar. Então, eu falo, a gente precisa partilhar o conhecimento que a gente tem.
E quando fala de capacitação, que a gente não pode esquecer de falar da capacitação que nós tivemos, né, dona Regina? Foram 16, né? Nós ganhamos com parceria com a Arcos, que nós somos filiadas, teve a primeira capacitação para mães atípicas na Unifipa. Foi muito bacana, dia inteiro, né? Foi maravilhoso, Foi com muito a bom. profissional Lidiane Boteon, e a Unifipa nos acolheu, gratidão Unifipa pelo acolhimento, pelo aprendizado, pela partilha, e nós conseguimos ir com entre 16 mães e voluntárias. Nós estávamos lá e elas se sentiram pertencentes, todas quiseram ir, nós nos movimentamos para uma pegar carro de outra e buscar, e foi assim transformador, e é isso. Que bacana, né? Uma iniciativa sua que está movimentando a cidade, a sociedade, né? E a pessoa, pessoal que está em casa assistindo, né? Quer ser um voluntário, quer ajudar a associação, entre em contato com a Andréia, conversa com elas, a conhecer a associação, o trabalho que elas desenvolvem com essas mães atípicas, né? E até deixo o convite aqui para elas virem um dia aqui, talvez semana que vem, então já vim falar um pouco mais da associação, o trabalho que elas desenvolvem, contar como tudo começou, enfim, um bate-papo bem legal. Com mais tempo. Nós pegamos de surpresa, né, Natália? E aí também mandar um abraço pro Davi que tá aqui, né? Oh, verdade! O Davi tá aqui, é tímido, mas o Davi, eu falo que como toda mãe atípica, o Davi veio para impulsionar. Eu falo que o Davi tem um propósito muito grande, que acho que era impulsionar a mãe dele. Porque enquanto eu estava naquele momento ali parada, e me entregue mesmo a doença, ele veio, não mãe, levanta, vai, luta. Esses são os nossos filhos. Exato. Porque a grande verdade é que quem salva o autista é a mãe. Nós podemos dominar todas as técnicas, fazer qualquer tipo de terapia, Natália, é a mãe. E eu queria deixar bem enfatizado aqui que a gente se depara sempre com a mesma pergunta. As pessoas param na rua e falam assim, a associação só acolhe autista? Não, viu gente? Não. Porque para nós não faz sentido. Então é todo e qualquer tipo de deficiência. Porque eu não posso falar que a minha dor é maior do que a mãe que tem um filho cadeirante. A mãe que tem um filho deficiente visual. Ela também está em processo de sofrimento, ela também precisa ser acolhida. Então ali, a mãe que tem filho com síndrome de Down. Então toda e qualquer forma diferente de ser é acolhida pela associação. E é ali que a gente aprende. Nós aprendemos muito com eles, porque eles nos ensinam e eles que nos impulsionam. E quando você vê uma mãe atípica, às vezes, que é um paradigma que a sociedade tem muito. A mãe atípica é o processo todo de sofrimento. Nós sofremos sim, mas nós temos uma força e um desejo tão grande de ensinar vocês que vocês não fazem ideia. Porque é o que eu sempre falo, nós ainda estamos aqui. Mas nós vamos, Natália. Infelizmente, nós vamos. E eles vão ficar. E eles não vão ficar para mim, porque eu já vou ter ido, e geralmente ele não vai ficar para a família, eles vão ficar para quem? Para a sociedade. Então, já deixou o tempo da gente ficar aqui, isso não é problema meu, é sim. Isso é um problema, agora se tornou um problema mais ainda público, aberto, abrangente, tem que se falar muito acerca das deficiências públicas, né? Eficazes, inclusões verdadeiras e reais, não inclusões sem julgamentos, mas não inclusões de qualquer forma, tá? Então tem que ser falado sim, porque eles vão ficar para a sociedade. E se a sociedade não estiver capacitada para acolhê-los, nós vamos entrar sim em um adoecimento coletivo, porque até então quem sofre emocionalmente somos nós. Aí vai passar a sociedade a sofrer. Então por que não? Vem aqui com a gente, acolhe, eu seguro sua mão, seguro a mão da dona Regina, montamos uma corrente, todos nós conseguimos transformar de alguma forma algo. É isso mesmo. Bom, parabenizando, né, você que é a idealizadora desse projeto, dessa associação, a Regina que abraçou, que acolheu, a mãezona. Né, mandar um beijo para o Davi que está aqui com a gente, e assim também para todas as mães atípicas que fazem parte da associação, os filhos, os voluntários, as pessoas aí que estão ajudando de alguma forma. Eu gostaria que vocês deixassem um recado para essas pessoas. Você já agradeceu, meu nome, eu queria fazer um agradecimento e um convite. Eu agradeço a todas as pessoas
que estão com a gente nessa jornada de 1 ano. Faz 1 ano, né, André? 1 ano. Nós fizemos. 1 ano que nós estamos juntos. Tivemos a ajuda de um monte de gente que não dá para enumerar aqui. Não dá. Mas eu agradeço de coração todas essas pessoas. Voluntários, médicos, advogados, todos eles. Agradeço todos eles. E agora um convite para a sociedade. Qualquer um pode ajudar. Às vezes você acha que a tua ajuda vai ser pequena, mas para nós, às vezes é aquilo que a gente quer. Você sabe fazer um crochê, uma coisa? Procura a gente. Qualquer tipo de apoio eu convido a sociedade a fazer. Muito obrigada, Natália, pelo espaço. E eu quero deixar o recado para as nossas mães. Eu falo minhas porque é mania, tá? Primeiro que sozinha eu não fiz nada. Eu simplesmente fui canal. E eu me emociono muito, agora é o momento, tá, Natália? Então você me perdoa. Eu quero deixar um recado para vocês, mães, as nossas mamães. Lá atrás eu assumi um compromisso com vocês. Eu disse que eu estaria segurando a mão de vocês até o dia que eu estivesse respirando. E essa mão tá aqui, ó, firme. Enquanto eu puder, enquanto eu tiver vida, eu vou estar lutando por nós. A voz que vocês foram silenciadas por todo esse tempo, eu vou levar, aonde quer que eu for. Porque, como eu disse, não se trata de mim. É uma coisa muito maior. É um propósito de A Andréia deixou de existir há muito tempo, porque Davi está muito bem amparado, meu esposo muito bem amparado. Então, assim, eu me comprometi com vocês e esse compromisso nós vamos até o fim. Não sei o que Deus prepara aí, mas que nós vamos juntos até o fim. Meu compromisso com vocês está. Agradeço a Dona Regina por estar sempre junto. Você também está sendo... Imagina, o jornal está com as portas abertas. Obrigada, essa abertura e agradecer de coração. E é como a Dona Regina disse, o pouco para você e para a gente é muito. Conte com a gente aqui no jornal, tá? As portas estão sempre abertas, que a gente possa levar a informação, que a gente possa ajudar a chegar às pessoas certas, né? Então, entre em contato com a Andréia, converse com elas, vá conhecer a associação, o que faz a entidade, o trabalho, né? Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Meninas, muito obrigada. Nós que A gente que agradece. Um obrigado, um beijão a todos. Beijo, filho. Não pule esse vídeo, eu quero falar com você. O Plano Pai é perfeito para você e sua família, com tantos benefícios que nem cabem nesse vídeo. Pai, tanto para quem fica, quanto para quem vai. E hoje é quarta-feira e olha só quem está de volta hoje aqui no jornal, presencialmente, Renata Marques. Tudo bem, Rê? Boa noite, Natália. Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. Acho que um mês, né? Um mês gravando à distância, mas a gente sempre retorna. E com novidade. Isso! Olha só, a Renata hoje vai contar aqui uma novidade pra gente. Nós já estamos vendo aqui quem está de volta. É isso mesmo. Sem Mimimi Podcast, né, Rê? Conta aí a novidade pro pessoal. Então, Natália, eu e a Natália, ou melhor, a Natália e eu, estamos voltando com um podcast Sem Mimimi. Vai ser todas as quartas-feiras, às 8 horas. E o melhor, ao vivo, né, Natália? Ao vivo, com a participação da população. Exatamente. Então, a ideia, a princípio, é chamar o prefeito, os vereadores, o presidente da Câmara, para dar a satisfação para a população, trazer aí um balanço do primeiro semestre aí de mandato. Então, a ideia é convidá-los a princípio e depois abrir para a região. Não será um podcast só de política, né? A gente vai abrir para vários temas, o que tiver em pauta aqui na nossa cidade ou na região, a gente vai estar aí abrindo para vários assuntos. E o mais importante, trazendo conhecimento e a participação de todo mundo. E dando voz às pessoas que assistem, ao cidadão, para poder perguntar, cobrar ainda mais o vereador. E aí a gente já vai saber o que foi feito nesse primeiro semestre pelos vereadores, pelo prefeito, vice-prefeito, presidente da Câmara, ter um pouquinho mais de conhecimento. As pessoas podem, então, participar fazendo sua pergunta, nós iremos repassar aí, o pessoal vai participar fazendo perguntas, fazendo comentários e o mais interessante, né, uma prestação de contas. Queremos saber, então, o que está sendo feito? Será que aquela promessa que foi feita lá no final do ano passado, durante a campanha eleitoral, será que os vereadores, por exemplo, estão colocando em prática no Legislativo? E é a oportunidade da população mostrar para aquele vereador ou para o prefeito se está contente ou não.
Porque como é ao vivo, ele tem essa abertura para falar exatamente, vai falar ali na lata, né? Porque a gente vai ler todas as mensagens, vamos repassar as perguntas, então é uma interação, a gente vai ser um ponto aí de ligação entre o político e a população, e eu estou muito animada, eu acho que vai ser muito bacana. Então lembrando, dia 6, é toda quarta-feira, a gente já vai começar na primeira quarta-feira de agosto, às 8 horas da noite, ao vivo. Nosso primeiro convite foi para o prefeito, esperamos então, estamos aguardando a resposta do prefeito, e aí seguimos, né, com o presidente da Câmara, vereadores, prefeitos de toda a região, e a gente está muito feliz com essa nova temporada do Sem Mimimi, que é um programa que caiu no gosto da população, porque aqui tem abertura, as pessoas podem participar, podem fazer seu comentário, e então você deixa aí agendadinho, dia 6 de agosto, às 8 horas da noite. Retomaremos então o podcast Sem Mimimi, agora com Renata Marques, também junto nessa parceria. Então, aproveitando a oportunidade, todo mundo que estiver assistindo a gente, que acompanha o nosso trabalho, já manda a pergunta, que a gente vai fazer uma seleção, né, um roteiro, na verdade, porque todas as perguntas que chegarem, a gente vai repassar o primeiro episódio com o prefeito, o Padre Osvaldo. Então, manda a pergunta, a gente vai deixar aqui o meu telefone, o telefone do jornal, da Natália, e vamos fazer aí um compilado, e primeira quarta-feira de agosto a gente vai estar ao vivo. Em breve a gente traz mais notícias, acho que quarta-feira a gente vem com mais detalhes, confirmando realmente se o prefeito aceitou, e vamos já juntar todas as perguntas, vamos esclarecer as dúvidas aí da população e vamos mostrar também ao prefeito. Você está contente aí com a administração? Essa é a chance da gente mostrar para que nós estamos aqui, para o que o prefeito está e a sua participação como população. Obrigada, Natália. Uma ótima noite. Ótima noite. E o Jornal CR News termina aqui. Obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.